Boa noite a todos, nossos cumprimentos às nobres vereadoras, aos senhores vereadores, saudamos também nossos visitantes, servidores e a todos os que nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, além também da presença do Observatório, que sempre se faz presente nas nossas sessões. A palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos senhores vereadores. Boa noite. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz e professora Marta, e dos vereadores Cássio Kotke, Dineu Macu, Comar Pichete, Wagner Wolff e Walter Pichvitoski, tá certo? Nessa sessão ordinária. E em licença maternidade, a vereadora Alana Feijão. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declara aberta a 38ª sessão ordinária, referente à primeira sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para realizar a leitura da ata da 35ª sessão ordinária, que foi realizada em 7 de outubro de 2025. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do regimento interno. Está em discussão a solicitação de dispensa de leitura da ata, realizada pela vereadora Gido Celeiro. Coloco em votação a solicitação de dispensa da leitura da ata. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Nesse momento também passarei à etapa de deliberação das atas para os vereadores solicitarem a retificação ou impugnação. Coloco a ata da 35ª sessão ordinária em discussão. A ata da 35ª sessão ordinária, não tem ninguém para discutir, e se não tem ninguém para discutir, a solicitação da retificação e impugnação, eu declaro aprovada a ata em conformidade com o artigo 100 do nosso regimento interno. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos: primeira apresentação dos projetos de leis orçamentárias, projeto de lei complementar do Executivo 7 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 18 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 42 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 44 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 44 de 2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 43 de 2025 em primeira discussão e votação. Requerimento, indicações, moção de aplausos 26 de 2025 em discussão e votação única. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a esta Casa de Leis. Convite. Os alunos das classes especiais do município de São Mateus do Sul têm a honra de convidar os senhores e senhoras vereadores para prestigiarem o 3º Festival de Arte de Eudemira Cunha. Dia 7 de 11 de 2025, às 8 horas, na Rua do Mate. Contamos com sua presença. A diversidade valorizando através da arte. Excelentíssimos senhoras e senhores da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. O 3º desafio do Samas Kids Inclusivo será realizado no dia 1º de novembro, às 13h30, no Parque Municipal de Exposição. Acreditamos que a participação da Câmara Municipal, por meio dos vereadores, será de grande importância. Agradecemos a todos pela participação. Cleito Domingues Batista. Ofício 685 de 2025, ao senhor Walter Pichvitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Lei o seguinte projeto de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 44 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito
suplementada no exercício de 2025 na importância de R$ 2.059.481,15. Contamos com a colaboração do Nobres Edis. Apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 57 de 2025, ao senhor presidente da Câmara dos Vereadores, Walter Chivitoski. Solicitação de espaço para participação em sessão da Câmara. Prezados, o Conselho Municipal de Direito das Crianças e do Adolescente de São Mateus do Sul vem, por meio deles, solicitar a gentileza de um espaço para participação de uma sessão na Câmara Municipal, com o objetivo de divulgar e esclarecer a comunidade sobre a destinação de impostos de renda ao Fundo Municipal da Infância e do Adolescente. Durante a participação, pretendemos abordar o que é essa destinação, quem pode realizar, de que forma e a sua importância às instituições e projetos beneficiados em nosso município. Sugerimos que essa participação ocorra no mês de novembro. Caso não seja possível, propomos no mês de dezembro, em data que melhor se adequa à pauta ou ao cronograma da Câmara, das sessões da Câmara. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e para a definição da data. Certos da atenção e da parceria, atenciosamente, Vilmar Felchac, presidente. Aos vereadores Jussara Ferraz, Gisleide Ferreira Terres e Marta Sena. Projeto de lei do Legislativo 45 de 2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de, no mínimo, um banco na cor vermelha em praças, parques esportivos e outras áreas públicas situadas no âmbito do município de São Mateus do Sul, como forma de conscientização praticada sobre a violência contra as mulheres. Salas das sessões, 28 de outubro de 2025. Projeto de lei do Legislativo 46 de 2025. Dispõe sobre a aceitação das receitas médicas emitidas por profissionais não vinculados ao SUS para fornecimento de medicamentos pela rede pública de saúde no município de São Mateus do Sul, desde que constantes na Relação Nacional de Medicamentos. Sala das sessões, 28 de outubro de 2025. Omar Raimundo Pichetti Neto e Cássio Juliano Pereira Kotek. Moção 27 de 2025, moção de repúdio. Ao veto integral do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao projeto de lei 2694/2021, que concedia à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, isenção de pagamento de taxas e contribuições incidentes sobre o pedido de registro e proteção de experimentos, produtos e tecnologia gerados, um ato que atenta contra interesses naturais nacional na pesquisa, desenvolvimento e inovação agropecuária. Sala das sessões, em 28 de outubro de 2025, Walter Chivitoski, Cássio Juliano Pereira Kotek, Irineu Macuco e Wagner de Souza Wolff. Obrigado, secretária. Encaminho os ofícios e as matérias recebidas por essa casa para os departamentos competentes. Então, iniciaremos a ordem do dia. E, nesse momento, então, passaremos em conformidade com o regimento interno. A partir dessa sessão ordinária, realizaremos, então, 3 apresentações dos projetos de leis referente ao Plano Plurianual, a PPA, para o início do período de 2026 a 2029, das diretrizes orçamentárias, a LDO 2026, e do orçamento anual, a LOA 2026, para que os vereadores que queiram apresentar emendas. A palavra está com a secretária para realizar a leitura dos dispositivos internos do nosso regimento, referente à tramitação dos projetos de leis orçamentárias. Com a palavra, secretária. Do Plano Plurianual das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.
artigo 118. Recebido o projeto, será ele distribuído em avulsos e remetido imediatamente à Comissão de Finanças e Orçamento para pareceres. Parágrafo 1º. Publicado o parecer, será o projeto imediatamente encaminhado à mesa, que fará constar na pauta da ordem do dia das 3 sessões ordinárias subsequente para recebimento de emendas. Parágrafo 2º. Findo o prazo de apresentações de emendas, a mesa as fará publicar. Parágrafo 3º. No dia seguinte ao da publicação das emendas, o processado retornará à Comissão de Finanças e Orçamentos, que emitirá pareceres sobre elas, no prazo de 5 dias. Parágrafo 4º. O parecer emitido será publicado em 2 dias, devendo o projeto ser imediatamente incluído à ordem do dia. Parágrafo 5º. Aprovadas as emendas, caberá à Comissão de Finanças e Orçamento a elaboração da redação para o 2º turno. Mais uma vez, obrigado, secretária. Novamente, eu passo a palavra à senhora para realizar a primeira apresentação do projeto de lei referente à LDO 2026. Senhor presidente, apresento o projeto de lei do Executivo 12 de 2025, do Poder Executivo. Dispõe sobre ações prioritárias de administração pública municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária e normas de execução financeiras a serem executadas pelo município de São Mateus do Sul para o exercício de 2026 e das outras providências. Primeira apresentação do LDO 2026. Senhor presidente, essa foi a primeira apresentação da LDO 2026 realizada pela mesa diretora para o recebimento das emendas dos vereadores ao projeto de lei do Executivo 12 de 2025. Novamente passo a palavra à secretária para realizar a primeira apresentação do projeto de lei referente ao PPA para o período 2026 a 2029. Senhor presidente, apresento o projeto de lei do Executivo 36 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Primeira apresentação do LDO 2026. Senhor presidente, essa foi a primeira apresentação do PPA para o período 2026 a 2029, realizado pela mesa diretora para o reconhecimento da emenda dos vereadores ao projeto de lei do Executivo 36 de 2025. Novamente passo a palavra à secretária para realizar a primeira apresentação do projeto de lei referente à LDO 2026. Senhor presidente, apresento o projeto de lei do Executivo 37 de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus do Sul para o exercício financeiro de 2026. Primeira apresentação do LDO 2026. Senhor presidente, essa foi a primeira apresentação do LOA, aqui é o LOA, de 2026, realizada pela mesa diretora para o recebimento de emendas ao projeto de lei do Executivo 37 de 2025, para o recebimento de emendas parlamentares impositivas 2026 dos vereadores. Além disso, informamos a todos os vereadores que os projetos de lei do Executivo 12 e 36 e 37 de 2025 e os seus respectivos anexos podem ser acessados no website oficial da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Obrigado, secretária. Passamos, então, ao projeto de lei complementar do Executivo 07/2025. Com a palavra, secretária. Projeto de lei complementar do Executivo 7 de 2025. Modifica dispositivos da Lei Municipal 2601, de 22 de 9 de 2015, que institui o Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, promove a criação de novas vagas para os cargos
de provimento efetivo existente, extingue cargos em razão da vacância e das outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo 07/2025 está em sua segunda discussão e votação. O projeto está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado o projeto de lei complementar do Executivo pela totalidade dos votos dos senhores vereadores presentes nessa sessão. Passo novamente a palavra à secretária. Projeto de lei do Legislativo 18 de 2025, de autoria de Omar Pichetti, reconhece a doença de fibromialgia como deficiência no âmbito no município de São Mateus do Sul e dá outras providências. Projeto que vem aqui do Legislativo, número 18 de 2025, está em sua segunda discussão e votação. Está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores presentes nessa sessão. Não havendo ninguém inscrito para a justificativa de voto, passamos então ao próximo projeto de lei, que também é do Legislativo 42 de 2025. Projeto de lei do Legislativo 42 de 2025, de autoria de Cássio Cótrica e Irineu Macuco. Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção e retirada de fios soltos nos postes de energia elétrica, telefonia e internet no âmbito no município de São Mateus do Sul e da outras providências. Projeto do Legislativo 42 de 2025 está em sua segunda discussão e votação, está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos então ao projeto de lei do Legislativo 44 de 2025. Projeto de lei do Legislativo 44 de 2025, de autoria de Walter Chivitoski, Cássio Cótrica, Irineu Macuco, Gido Celeiro, Marta Senta, Ju Ferraz, Omar Pichetti, Wagner Wolff. Dispõe sobre o uso de espaços públicos de publicidade para campanhas educativas sobre atos de violência contra a mulher no âmbito do município de São Mateus do Sul, estado do Paraná. Projeto do Legislativo 44 de 2025, em sua segunda discussão e votação, está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado o projeto de lei do Legislativo 44 de 2025 com a totalidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei do Executivo 44 de 2025. Projeto de lei do Executivo 44 de 2025. Autoria Poder Legislativo. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios de São Mateus, os municípios do Estado do Paraná, subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação dos consórcios do Paraná Saúde, aos termos do regime previsto pela Lei Federal 11.107 de 2005 e sua regulamentação voltada ao desenvolvimento de ações na área de assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Projeto de lei do Executivo 44 de 2025 está em sua primeira discussão e votação. Está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Assim passamos ao projeto de lei do Legislativo 43 de 2025. Projeto de lei do Legislativo 43 de 2025, de autoria
Jussara Ferraz. Confere o título de utilidade pública no âmbito municipal à Associação de Moradores de Estiva dos Vidal e Mourão, município de São Mateus do Sul, e da outras providências. Projeto de lei legislativo 43/2025, em sua primeira discussão e votação. Está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores, com a justificativa de voto, inscrito para fazer uso da palavra a vereadora Jussara Ferraz. Vereadora, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, todos que se fazem presente nessa Casa de Leis e aos servidores. Eu quero passar um videozinho. Então, eu quero agradecer aos vereadores por votarem a favor. E essa associação ela tem 48 famílias, no total de 158 associados. E com essa aprovação, eles terão acesso aí de capacitação, recursos financeiros para fortalecer a agricultura local. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Concluído, então, os projetos de leis, passamos aos requerimentos. Iniciamos com o requerimento 137/2025. Requerimento 137/2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Chivitoski, Jussara Ferraz, Gildo Doceleiro, Cássio Kottke e professora Marta. Seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que forneça informações sobre como está o andamento e previsão e conclusão da colocação das luminárias na rua 21 de setembro, na quadra da Rua do Mate, sentido Agência dos Correios. Requerimento 137/2025 está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. A leitura do requerimento 138/2025, de autoria de todos os vereadores, requer a mesa diretora, após aprovação em plenário nos termos do artigo 125, parágrafo 6º do regimento interno, que seja registrado em ata o voto de pesar pelo falecimento da senhora Julina dos Santos Novak, conhecida carinhosamente como Dona Julina, ocorrido em 27 de outubro de 2025, aos 83 anos de idade, e o requerimento 139/2025, de autoria do vereador Wagner Wolff, Omar Pichetti, Walter Chivitoski, Cássio Kottke, Gildo Doceleiro, Jussara Ferraz, professora Marta e vereador Irineu Macuco, que registra também o voto de pesar pelo falecimento de Marlon Prestes Sampaio, ocorrido em 25 de outubro de 2025, aos 23 anos de idade, onde a presidência acata e aprova os dois requerimentos, de acordo com o nosso regimento interno. Requerimento 140/2025.
Requerimento 140 de 2025. Autoria Irineu Macuco, Walter Pishvitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que forneça informações sobre o andamento das instalações de encanamento hidráulico para distribuição de água potável para as comunidades de Dois Irmãos, Tijuco Preto, neste município. Requerimento 140, 2025, está em discussão, inscrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu. Vereador, com a palavra. Boa noite, presidente, vereadoras, população em presente. Na verdade, lá já existe o poço terciano na comunidade do Germão, então é só a instalação, né? A distribuição da rede de água. Então fica mais fácil na antiga escola do Germão, que hoje não é mais desativada, a escolinha, né? Então já existe o poço lá, com uma vazão boa, segundo o Thiago. Então, precisamos, sim, o pessoal está cobrando uma certa urgência para a nossa instalação, que agora chega o verão, né? Vai dar uma estiagem aí, então vai ter a falta da água novamente. Então, por isso, nós precisamos ter uma agilidade, né? Para nós conseguir fazer essa distribuição de rede para o Tijuco Preto do Germão. Bom, o pessoal agradece. Vereador, apenas para ajudar a contribuir na discussão, esse poço artesiano ele estava inscrito na FUNASA, isso há anos atrás. Não sei se o vereador Pichetti também acompanhou essa situação. Eu não sei se ainda ele permanece lá, talvez sugerindo o vereador fazer um requerimento para entender se ainda é vinculado à FUNASA, para a gente solicitar essa informação. Acho que para melhorar e contribuir aí com a resposta do nobre vereador. Requerimento 140 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Concluídos os requerimentos dessa noite, passamos então às indicações e a palavra está com a secretária. Indicação 366 de 2025, de autoria Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cota, Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a construção de calçada de acesso à escola Olívio Wolfo do Amaral, garantindo condições seguras e adequadas de deslocamento aos alunos, pais e servidores da unidade escolar. Indicação 366 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 367 de 2025, de autoria Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cota e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a instalação de mais um ponto de luz no cemitério da comunidade de São Miguel da Roseira, a fim de melhorar a iluminação e garantir mais segurança e visibilidade no local. Indicação 367 está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 368 de 2025, de autoria Cássio Cota, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichetti, Walter Pishvitoski e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a substituição da tampa da boca de lobo localizada na rua Antônio Bisinelli, número 20, no bairro Vila Amaral, a qual se encontra danificada e necessitando de reparos imediatos. Indicação 368 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 370 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pishvitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Seja solicitado a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine o setor competente a executar obras de patrulhamento e encasquilhamento na estrada geral que liga a comunidade de Espiganzim até o Rio Velho, nesse município. Indicação 370 está para discussão, está para votação.
Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes nessa sessão, assim passamos para a próxima indicação. Indicação 371 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta Cascote e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Municipal, solicitando a limpeza do pátio e manutenção dos galhos das árvores no cemitério da comunidade de São Miguel da Roseira, bem como a troca da tampa e a limpeza da caixa de água existente no local. Indicação 371, 2025. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Próxima indicação. Indicação 372 de 2025, de autoria de Omar Pichete e Cássio Kottke, a ser encaminhado ao Poder Executivo com a sugestão de realizar os serviços de manutenção, patrulhamento, cascalhamento, se necessário, e o alargamento da estrada rural secundária na comunidade do Burrinho, do trecho que passa pela comunidade do senhor Carlinhos Fuca, sugerindo no sentido da propriedade da família Popuaski. Indicação 372, 2025, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, assim passamos para a próxima indicação. Indicação 373 de 2025, de autoria de Omar Pichete e Cássio Kottke, a ser encaminhada ao Poder Executivo com a sugestão de realizar os serviços de manutenção na estrada rural, principalmente na comunidade do Burrinho, especificamente nos trechos que se estendem sentido à comunidade Barracas. Indicação 373, 2025, está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a indicação 375 e a última do dia de hoje. Com a palavra, secretária. Indicação 375 de 2025, de autoria de Cássio Kottke, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichete, Walter Pichitoski e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a reforma da pista de atletismo na comunidade da Vila Amaral, com serviços de nivelamento, recuperação do piso e melhoria da drenagem, garantindo condições adequadas para o uso esportivo. Indicação 375, ela está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos à moção de aplausos 26. Com a palavra, vereador. Uma boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, em especial todos os funcionários públicos, né? A Elis, que se faz presente, o Igor. E só vou usar a justificativa aqui, senhor presidente, para acrescentar uma informação nessa indicação. Agradeço desde já, né, o voto favorável de todos. E no início dessa semana, aí na segunda-feira, estamos no início ainda, né? Mas foi segunda, Gi? Perdão, foi na metade da semana passada, né? Isso, Na quarta-feira da semana passada, nós tivemos uma reunião aí junto à nossa deputada federal, Luísa Canziani. A notícia é tão boa que a gente se perde até na data. E foi feito, né, nessa oportunidade, um pedido a ela ali de um recurso para ser aplicado na pista de atletismo ali, né, da Vila Amaral, lá no complexo esportivo. E, né, de prontidão, ela passou aqui de manhã, à tarde, ela já me mandou uma mensagem comentando que tinha passado na CECID, né,
e conseguiu abrir prioridade em cima desse recurso. E via CECID, então, a deputada Luísa vai viabilizar para São Mateus do Sul aí 631 mil, né, para a construção dessa pista de atletismo. Hoje já se encontra lá no bairro, né, a base, então já tem um espaço para receber essa pista, e sem dúvidas, né, o esporte é saúde, é um investimento muito importante para o bairro e para o nosso município. Só para prestar conta também do nosso trabalho, né, e acrescentar aí a informação nessa indicação. Obrigado. Obrigado, vereador. Boa notícia, parabéns. Agora passamos, então, à moção de aplausos 26/2025. Moção de aplausos 26 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Irineu Macuco, professora Marta, Cássio Cótico, Mar Pichetti, Wagner Wolff e Walter Pchvitoski. Moção de aplausos em reconhecimento ao senhor Mirion Francisco Lângaro pelos relevantes serviços prestados no campo social e comunitário do município de São Mateus do Sul. Moção de aplausos, ela é em discussão e única votação. E a palavra está com a secretária para coletar os votos dos senhores vereadores. Irineu Macuco, Favorável. Wagner Wolff, Favorável. Omar Pichetti, Cássio Cótico, Favorável. Ju Ferraz, Favorável. professora Marta, Favorável. Gido Celeiro, favorável. Presidente, Favorável. Aprovado, então, pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, ao grande expediente. Iniciamos, então, o uso da tribuna livre. Está inscrito para fazer uso da tribuna livre o vereador Omar, vereador Wagner. Vereador Omar, com a palavra. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, população que nos assiste pelas redes sociais. Hoje nós terminamos em segunda votação o projeto de lei da fibromialgia, que foi elaborado em conjunto por minha pessoa e com nosso advogado da Câmara Legislativa, o Tom. E eu vou contar um pouquinho da história desse projeto. Eu estou sendo cobrado desse projeto pela minha principal eleitora de São Mateus do Sul, que é a minha mãe. A minha mãe tem fibromialgia há muitos anos. Ela toma, vereador Wagner, corticoide há mais de 28 anos para amenizar as dores da fibromialgia. E as dores da fibromialgia, para quem sente e quem tem, ela é diferente. Porque a mãe já tem uma certa idade, Dr. Clóvis, mas a gente tem pessoas acometidas com essa doença, com 25, 28 anos, que a pessoa não consegue se movimentar, e a primeira coisa que a própria família fala é preguiça, não quer trabalhar, quer se enrolar e não quer fazer. E a gente vê isso no dia a dia. Para a pessoa entender que tem pessoas que são especiais e por elas serem especiais, elas têm de ter um tratamento diferente, é muito difícil. Uma sociedade que não vê e não enxerga o todo. A maioria das pessoas enxerga para si próprio. Então, agradeço aos senhores vereadores, é um pequeno pedaço para resolver um tipo, ou tentar resolver, ou amenizar essa dor de um tipo de doença. E quantas outras que nós temos, que não fomos vistos ainda por nós, ou se nós já aprovamos alguma lei em relação a elas, e o serviço público não executa como deveria fazer. Não adianta nós termos uma lei e as vantagens que essa lei proporciona a uma parcela da sociedade que tem necessidade, esses serviços públicos não cheguem até lá. Mas eu agradeço o voto de todos. Hoje, dia 28, nós comemoramos o Dia do Funcionário Público, como genericamente é falado pela população. Mas
tanto pela legislação ou pela doutrina legislativa, servidor público. Estou aqui no 6º mandato e tenho como espelho e como marca ser um grande defensor do servidor público. Aqui nós já fizemos debates em relação ao salário, em relação à pessoa, em relação ao dia a dia do funcionário público. Funcionário público que foi perseguido, funcionário público que foi esquecido, funcionário público que não teve a estrutura administrativa para exercer a sua função, por falta de equipamento bom, por falta de equipamento atualizado, por falta de estrutura para entregar o serviço público para quem paga seu salário, que é a população em si. O servidor público passa num concurso, como todos nós sabemos. E dentro desse concurso, dentro das doutrinas que nós temos no Código de Ética do Servidor Público, que é uma constituição, nós temos todas as vantagens e como nós podemos punir o servidor público que não exerce a função e não merece ter o nome de servidor público. Para ser servidor público, você tem que pensar em legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência no serviço. 5 tópicos. Para o servidor público exercer esses 5 tópicos, a estrutura do governo federal, governo do estado, distrito e município tem que dar estrutura para o servidor público. Eu não posso exigir serviços como agente político do servidor público se eu não dou estrutura para o servidor público. Vamos dar um exemplo básico. Que jeito eu vou querer que o servidor público que leva o aluno para transporte escolar faça um bom trabalho, se eu deixo o pneu careca, se eu deixo um ônibus com equipamento ruim ou sem a estrutura? E a palavra servidor público é essa que apanha primeiro. Porque, de vez em quando, no país, não estou falando de São Mateus, estou falando na maneira genérica total, o servidor público é o que mais apanha da população. Porque ele chega na farmácia, não tem o remédio, é pau na farmacêutica que deveria entregar o remédio que não tem. Ele chega na escola, não tem a merenda eficiente, cacete no servidor público que não entregou a comida, que não chegou, porque a licitação atrasou, porque isso atrasou. Acontece em todas as administrações e vai acontecer em todas as administrações. A gente vê, vereador Wagner, vereador presidente Walter, que eu acho que nós temos de fazer alguma coisa, porque hoje nós estamos tendo, se a gente olhar o Diário Oficial, vários comunicados de abertura de processo administrativo. Estamos aceitando o processo administrativo quando o servidor de forma anônima. Eu vejo que, de forma anônima, nós não podemos aceitar nada. Porque se a pessoa não tem coragem de pôr seu nome e seu CPF, aonde ela vê o erro, que jeito vamos ser valorizados? Nós podemos punir alguém porque alguém que não gosta fez uma denúncia anônima. Porque quis, porque não quis. E nós temos de mudar esse pensamento. Porque eu nunca vi, em nenhum momento na vida, tantos processos administrativos abertos. A única pessoa que eu conversei sobre esse assunto foi com o vereador Wagner, esses dias atrás. Ele é advogado, entende muito mais do que eu. Nunca falei com isso com ninguém, mas eu vejo. E nós temos de mudar. E eu acho que é a função de todos nós fazer essa mudança. Por quê? Porque nós temos que proteger quem traz o trabalho de fato e de direito. Eu vejo a prefeitura normal, qualquer executivo, se não fosse o servidor público de carreira, ela não caminhava, ela não andava, ela não corria. Nós aqui,
agentes públicos, políticos, são um passageiro. Eles continuam. Eles têm que mostrar o serviço por 20, 25, 30 anos na sua cidade. Então, eu acho, vereador Wagner, eu queria muito fazer um projeto junto com o senhor, junto com as pessoas, para defender o servidor público de fato e de direito. O senhor tem muito mais capacidade do que eu, técnica, para elaborar e nós modificar a questão do nosso Estatuto do Servidor Público. E sim, algumas pessoas vão falar blindar. Não, não é blindar. É nós dar de fato e de direito a defesa para parar com essa brincadeira de fazer denúncias anônimas porque não tem coragem. Talvez seja a pessoa do lado que está mandando fazer a denúncia anônima. Talvez que seja o vizinho que não gosta por alguma outra coisa. Ou talvez seja a pessoa que tem ciúmes, que está num cargo de comissão e não teve a capacidade de passar num concurso público. A dica fica. A minha retórica de falar, sendo irônico, tem nome e sobrenome. Espero que eu não precise falar na tribuna o nome e sobrenome da pessoa. Então, parabéns a todo o servidor público de São Mateus do Sul, do estado do Paraná, do Brasil. Porque vocês fazem a roda rodar. Vocês fazem, de fato e de direito, o país crescer e trazer trabalho digno para a sociedade. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, vereador. Passo a palavra ao vereador Wagner. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de iniciar os cumprimentos aqui, desejando uma boa noite a Vossa Excelência, que é o presidente aqui da Câmara Municipal de Vereadores, que representa o Poder Legislativo. E na sua pessoa, eu cumprimento aqui todos os colegas vereadores, as colegas vereadores, em especial os servidores aqui da Câmara Municipal, sempre tão solícitos, todos eles, sejam os efetivos, sejam os servidores comissionados, sempre atendendo muito bem tudo aquilo que nós, vereadores, temos precisado na nossa atividade cotidiana. Eu iria fazer essa fala no momento da discussão do requerimento, mas que já foi aprovado por Vossa Excelência, mas eu faço questão de falar sobre isso, senhor presidente, que é sobre a moção de pesar que a gente aprovou aqui pelo falecimento do Marlon Prestes Sampaio, mais conhecido como Marlon Sampaio, que foi um bailarino são-mateuense, foi um professor de dança são-mateuense e foi um artista aqui da nossa cidade. O Marlon tem uma relação bastante íntima com a minha família. Ele é um dos grandes amigos, não tenho a menor dúvida que o melhor amigo da minha irmã Marina Siben, que é a minha irmã caçula. Então, assim como eu vi a Marina crescendo, eu vi também o Marlon crescendo. E dizer adeus é sempre muito difícil. As pessoas aqui sabem que a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? E mesmo assim a gente nunca está preparado para dizer adeus, seja para os familiares, seja para os amigos. Velórios são sempre tristes, mas velórios de pessoas jovens e de pessoas tão queridas como o Marlon, eles se tornam ainda mais difíceis. Difícil para a família, difícil para as alunas e difícil para os amigos e para as pessoas que admiravam o Marlon. As alunas dele perderam uma grande referência que elas tinham na dança. Tenho certeza que muitas delas experimentaram pela primeira vez o que é a dor de você ter que se despedir de uma pessoa que você ama, né? Foi realmente bastante duro. Para a família também, que o Marlon sempre teve uma família bastante unida, mas especialmente para os amigos. E eu faço questão de falar sobre isso, que as pessoas conheciam a versão do Marlon como artista, como dançarino, né? Perderam as alunas a grande referência, perdeu a família, o filho, o irmão querido, perdendo os amigos, a amizade leal que tinha, mas eu não tenho a menor dúvida em dizer que perdeu principalmente a comunidade de São Mateus do Sul. Falo isso porque eu tive a oportunidade de conversar com o Marlon algumas vezes sobre um lado que as pessoas talvez não conheciam dele, que é a profunda consciência social e a crítica política que o Marlon carregava com ele. Uma visão crítica, vereador Pichetti, que muitas vezes a própria classe política não carrega.
Eu digo porque o Marlon ele não tinha medo de afirmar as convicções pessoais dele sobre algum assunto. A gente falou algumas vezes sobre isso. E acho que ele carregava aquilo que falta principalmente, que tem faltado muito na sociedade, e como eu disse, especialmente na classe política. A gente tem transformado a política numa ferramenta fria, num mero instrumento de aplicar recursos públicos em determinadas necessidades. E a gente tem ignorado principalmente o conteúdo ético, o conteúdo de princípios que deveriam, na minha opinião, nortear a política. Eu acho que a política, todos nós carregamos as nossas próprias experiências de vida, os princípios que nós temos, e é isso que deve ser a bússola para nortear, porque a política é uma forma de a gente melhorar a sociedade de acordo com a visão que a gente carrega de mundo, né? E eu e o Marlon, a gente poderia não ter, vereador Pichetti, visões idênticas em tudo, mas uma coisa que eu admirava nele e que eu compartilho com ele, essa indignação muito grande com a forma como as coisas acontecem no nosso país. Eu falei, a política tem se tornado mais num reality do que realmente numa forma de você resolver os problemas da sociedade. Seja do governo federal, quando levanta um botijão de gás como se fosse um troféu, seja do próprio governo do estado, quando a gente vê que mais parece, muitas vezes, um reality do que um governo em si, com os cheques gigantes, as mostras gigantes. Então, a gente tem ignorado muito de um caráter que eu sou bastante crítico na política, que é a capacidade de a gente, pelo menos, tentar transferir para essa sociedade a visão de mundo que a gente carrega. E eu tenho certeza que, no futuro, o Marlon era uma pessoa que poderia e deveria discutir muitos desses assuntos em São Mateus, e muitas pessoas teriam a aprender com ele, com a participação dele. A gente não vai poder porque foi muito jovem, né? 23 anos, muito jovem para deixar a vida aqui. Mas eu agradeço os colegas que votaram de maneira positiva nessa singela homenagem que nós fizemos a ele, porque, por mais singela que seja, saindo da Câmara Municipal, transmite a todas as pessoas que conviviam com o Marlon essa profunda admiração que toda a nossa comunidade tinha por ele. Eu sei que... Está concedido, vereador Pichetti, a parte. A maneira singela e bonita que o senhor falou da vida que era do Marlon, mas eu queria deixar um testemunho pessoal. Todo mundo sabe que eu tenho uma neta que tem um grau de autismo, e a dança, eu falo tanto a dança e a nutricionista, mudou a vida de socializar da minha neta. E foi através da dança feita em relação ao Marlon que a minha neta hoje tem um índice de socialização muito maior, deve à mãe, deve ao jeito que os pais tratam e fazem o entendimento desse aspecto autista, mas deve muito à música, e essa maneira. Então, eu queria deixar o testemunho e um agradecimento em memória ao Marlon, quanto fez a dança para minha neta melhorar muito. Obrigado. Bastante oportuno a parte do vereador Pichetti, porque é justamente isso, o Marlon fez da dança muito mais uma profissão, mas uma vocação que ele exercitava com um talento absurdo. O Marlon ele tinha um talento absurdo na expressão criativa dele, e ele não era nem só amado, ele era idolatrado pelas alunas dele, né? E realmente eu tenho certeza que vai fazer muita falta, especialmente para os pais que também viam no Marlon um amigo. O vereador Pichetti, bastante oportuna também a citação do colega com relação aos servidores públicos. Eu gostaria de deixar aqui meus parabéns a todos os servidores públicos aqui da nossa Câmara Municipal, os servidores públicos do Poder Executivo, aqui do município de São Mateus do Sul, os servidores, especialmente também do Estado do Paraná, que tem as nossas professoras que contribuem para a educação dos alunos aqui de São Mateus do Sul. Nós temos a vereadora Marta, que também é professora da rede estadual de ensino. Vereadora Marta, deixo aqui também os parabéns à colega. Eu tenho em casa, sempre convivi meus primos servidores públicos, meu pai é servidor público, o meu sogro foi servidor público, a minha noiva é servidora pública, e eu vejo o quanto a atividade pública exige das pessoas. No Brasil, a gente se criou o mito dos privilégios do serviço público, mas a verdade é que os servidores de base dos municípios, os servidores da rede de ensino, eles acabam pagando um preço muito alto por causa da elite do funcionalismo público que não está em São Mateus,
que não está nos postos de saúde, que não está nas unidades administrativas e que não está também na rede de ensino. A elite do funcionalismo público, nós sabemos que é formada basicamente pelo topo da carreira do Poder Judiciário, das carreiras de justiça, ou aquelas altas castas governamentais que a gente tem, especialmente em Brasília. Agora, é preciso, vereador Pichetti, porque a valorização do serviço do servidor público a gente confunde muitas vezes tão somente com a valorização financeira, o que é um equívoco a gente achar sobre isso. Se os servidores públicos não tiverem estrutura para trabalhar, não tiverem bons chefes para liderar o serviço deles. Aliás, eu quando fui servidor comissionado, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Administração e posteriormente como secretário municipal de Saúde. Eu tive o privilégio de trabalhar, não apenas trabalhar, mas fazer diversos amigos no serviço público municipal. Iniciei meus trabalhos no departamento de licitação, trabalhando com pessoas que eu carrego no meu coração até hoje, como foi a Cristina Tanaka, como foi a Carol Del Bux, como foi a Josiane Gritten, como foi a Viviane Mazur, como foi o Edenilson Cuiava, como foi o Rony, como foi o Gerson, a Andréia, todas as pessoas trabalharam comigo na Secretaria Municipal de Administração, posteriormente na Saúde, e tive o privilégio, como eu disse, vereador Pichetti, de trabalhar com servidores públicos que realmente eram servidores públicos, que serviam ao público. Do primeiro minuto que eles estavam no expediente ao último, sempre muito preocupados com a administração pública. E eu, quando fui secretário, eu sempre preguei isso, falava isso para os meus diretores. Eu fui secretário eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde com 29 anos, e, por incrível que pareça, eu era o mais velho dentro da equipe que assumiu recentemente. A vereadora Jussara foi minha colega lá, me antecedeu na Secretaria Municipal de Saúde, mas teve que deixar por causa das eleições naquele ano, né, a vereadora Jussara. E toda a minha equipe se tornou de pessoas ainda mais novas do que eu. E eu sempre falava a todos eles que a única função que os secretários têm, que os diretores têm, que os chefes de departamento têm, é proteger os servidores públicos para que eles consigam desempenhar a função deles. E isso é essencial. Se você não tiver uma boa pessoa liderando, os problemas vão estourar, como disse aqui o vereador Pichetti, nos servidores. Então, a falha de planejamento recai nos servidores. A falta de aquisição de insumos recai nos servidores, porque é quem está na ponta prestando o serviço público. Então, acompanhado de toda essa proteção que o vereador Pichetti já disse aqui na fala dele, nós temos que ter também uma proteção institucional muito grande dos servidores. E eu não tenho dúvida, vereador Pichetti, que nós já conversamos sobre isso na semana passada, que se precisa de um novo Estatuto de Servidor Público. O nosso Estatuto de Servidor Público é de 1994. É de muito tempo atrás. Eu já falei várias vezes, porque eu já atuei como advogado para servidores públicos, que é um Estatuto de Servidor Público extremamente punitivista. Ele prevê penas absurdas para meras condutas irregulares. É que nem na legislação penal você encontra mais. Se você pegar uma denúncia anônima hoje, ela não é suficiente nem para se instaurar um inquérito policial por alguém que é investigado, por exemplo, por um crime de roubo, por um crime de tráfico de drogas. Se tiver denúncia anônima, tem que ter outras diligências, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Judiciária, para investigar uma conduta criminosa. Eu já vi casos, vereador Pichetti, de uma quadrilha que assaltava caixas eletrônicos, que teve uma denúncia anônima e se pediu uma investigação, e o juiz disse não vou autorizar. Eles queriam quebra de sigilo telefônico, não vou autorizar, porque não houve outras diligências. E, de maneira inversa, aqui em São Mateus, às vezes basta uma denúncia anônima para se instaurar uma sindicância e, posteriormente, um processo administrativo disciplinar, que também não tem regras claras. Eu, antes de me tornar vereador, advoguei para muitos servidores públicos em processos administrativos internos do município, e há uma confusão de prazos, há uma confusão de direitos, que não se assegura absolutamente nada. Nós tivemos recentemente, por exemplo, uma reforma na lei de improbidade administrativa. Então, hoje, o agente só é responsável se comprovar o dolo, ou seja, a vontade de causar um dano, mas, inversamente, não se protege o servidor nesse ponto. Basta agir com culpa e causar um dano erário, que pode ser passível de uma pena de demissão do serviço público, e isso é um risco realmente muito grande. Então, acho que a Câmara Municipal de Vereadores não só pode, como deve liderar esse debate. Nós temos falado aqui com os vereadores há muito tempo de que legado que nós vamos deixar para o município de São Mateus do Sul. E eu acho que para os servidores não há nada mais importante do que um estatuto que realmente proteja. A gente pode criar uma legislação que realmente proteja esses servidores e encaminhar como anteprojeto de lei ao Poder Executivo, porque essa é uma competência que só cabe à competência privativa do Poder Executivo de dispor
sobre os servidores públicos, a estrutura do serviço público, mas nós, vereadores, como eu disse, nós podemos sim contribuir muito para esse debate e conseguir converter, transformar os anseios dos servidores numa legislação que realmente proteja eles. E como o vereador Pichetti disse de maneira muito precisa, vereador Pichetti, proteger é muito diferente de blindar. Regras claras todos nós temos. Se eu cometer uma irregularidade na minha vida civil, na minha vida aqui, eu vou ter um Código do Processo Penal que me protege, eu vou ter um Código do Processo Civil que me protege, que prevê regras claras. Os servidores não têm isso. Eu brinco que o Estatuto do Servidor Público é draconiano, porque vem de quase 3 décadas atrás. Já tem 3 décadas de existência e não foi atualizado. Então, a gente precisa ver, inclusive, se você lê o Estatuto do Servidor Público, ele tem, inclusive, referências totalmente equivocadas entre os artigos. Quando fala um artigo, você vai a outro. Então, há uma confusão muito grande. Eu acho que talvez essa é uma discussão que realmente a gente deva ter no futuro de São Mateus. O colega falou muito claro, já vi dos processos que eu advoguei, grande parte das sindicâncias contra os servidores públicos eram iniciadas com denúncias anônimas. Então, as pessoas realmente não têm... e não eram denúncias anônimas da população em geral usuário dos serviços, vereador Pichetti, porque era de alguém que tinha conhecimento muito mais profundo da estrutura do serviço público. Eu acho que isso é uma coisa que realmente precisa mudar. Não estou falando que uma denúncia anônima não pode dar o início, mas se o secretário recebe uma denúncia anônima, ele pode promover outros atos de diligências para identificar elementos e daí iniciar um processo persecutório contra o servidor, sempre com as devidas garantias e direitos fundamentais. Mas o colega foi bastante preciso sobre isso, é realmente muito oportuno e eu acho que a Câmara, como eu disse, tem muito para contribuir com esse debate. De toda forma, eu deixo aqui meus parabéns aos servidores públicos. A gente tem aqui a Maria Letícia também, que já foi servidora pública do município, continua atuando bastante na sociedade civil organizada. E a gente sabe que grande parte, a maioria dos servidores públicos tem uma profunda conexão com a nossa cidade e uma preocupação genuína com a qualidade dos serviços públicos. É por isso que uma forma de proteção também é a gente ter excepcionais secretários, excepcionais diretores, excepcionais chefes de departamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Escrito também para fazer uso da tribuna livre, vereadora Jussara. Com a palavra, vereadora. Hoje, sendo a última sessão do mês de outubro, posso dizer que encerramos mais um outubro, Outubro Rosa. Um mês que vai além do uso do laço rosa. É um período de conscientização, de cuidado, de informação e, acima de tudo, de empatia. Durante todo esse mês, vimos campanhas, ações, falas voltadas à importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Ele é importante para reforçar essas campanhas que salvam vidas. Elas lembram que cuidar de si mesma é um ato de amor por você, pela sua família e pela sua história. Mas o que eu quero fazer um recorte mais sensível dessa reflexão. Recentemente, uma amiga me disse, algo me tocou profundamente. Ela disse, o meu outubro rosa ficou cinza. E ficou cinza por quê? Ao fazer seus exames de rotina, veio um diagnóstico indesejado. Essa frase me fez pensar em quantas mulheres vivem o mesmo. Que buscaram o cuidado e acabaram se deparando com o medo, a incerteza e a dor. Mas é justamente por isso que essa campanha é tão importante. Porque Outubro Rosa não é só sobre prevenção. É também sobre acolhimento, é sobre dizer a todas as mulheres que ninguém está sozinha nessa caminhada. É sobre estender a mão, oferecer apoio e trocar palavras de coragem e lembrar que existe vida, existe força e existe esperança. Mesmo nos dias mais cinzentos. A todas as mulheres que enfrentaram o câncer e enfrentam, de forma... Eu deixo aqui uma mensagem. Não abaixem a cabeça. O diagnóstico não define quem vocês são. Vocês são muito mais do que isso. São luta, são fé e são recomeço. E que nós, enquanto sociedade,
possamos fazer de todos os próximos Outubro Rosa não apenas um mês, mas uma atitude contínua de cuidado e empatia. Que o rosa continue iluminando o caminho de todas nós, lembrando que a prevenção é essencial, mas o amor e apoio mútuo também salvam vidas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Jussara. Passamos, então, às explicações pessoais. Para fazer uso da palavra, a professora Marta. Vereadora, com a palavra. Obrigada, presidente, todos os funcionários aqui da casa, colegas vereadores e vereadoras, população presente aqui, quem nos assiste pelas redes sociais, a imprensa aqui hoje. Se eu falar da imprensa, não é direcionado a vossa pessoa, tá bom? Meu amiguinho. Estou brincando. Deveria ter usado a tribuna, né, para ter mais tempo, né, presidente? Mas vamos lá. Quando o vereador Wagner fala sobre funcionário público e também o vereador Pichetti, e eu me passo um filme aqui na cabeça, e estou aqui também, está aqui na nossa presença, a professora Letícia, o professor Evaldo, que prestam serviço ainda, hoje mais voluntário ainda do que, né, e estão aí firmes e fortes porque acreditam numa sociedade melhor. Então, por isso que vocês estão aqui, eu tenho certeza disso. E me passa um filme na cabeça, por quê? Eu sempre digo que o dia ele tem 24 horas para todos, mas a forma com que nós utilizamos esse dia, ele vai fazer o diferencial no nosso trabalho. Então, é claro que nós temos pessoas e pessoas, e temos as pessoas que utilizam bem as suas 24 horas, e isso é uma gestão de tempo. Então, eu sou uma funcionária pública, e digo assim que de vestir a camisa mesmo e de muitas vezes deixar muito suor no lugar onde eu trabalhei, onde eu trabalho também. Parabenizar todos os profissionais, todos que prestam serviço utilizando muito bem essas 24 horas de prestar serviço mesmo para a nossa população. E eu acho que eu fui muito feliz na minha vida, assim, eu acho que eu tive muita sorte. Sorte porque lá, quando eu comecei o magistério, eu já conhecia a Letícia. Né, Letícia? Você me ensinou muito, minha amiga. Você e toda a equipe daquela Secretaria de Educação na época, pode ter certeza disso. Você era bem novinha, né? Acho que tinha uns 14 anos ainda, né? Estava começando. Mas a gente tem muita história para contar. Muita história de luta, de dedicação. E eu digo que eu acho que eu tive sorte por Deus ter... E foi Deus, né? Então, quando a gente une Deus, sorte e trabalho, eu acho que a coisa dá tudo certo. Então, eu tenho um amor muito, mas muito grande mesmo na minha profissão. Sorte de ter pessoas na minha vida, pessoas que muitas vezes acreditaram nas minhas loucuras, e por isso nós somos o que somos. E às vezes, pessoas, não sei se é ciúme, o que é, né? E talvez não seja nem daquilo que a gente faz, talvez seja o jeito que a gente é. E quando se fala aqui de denúncia anônima, eu sou prova viva aí, vereador Wagner, vereador Pichetti, né? A gente está aqui hoje porque foi muito resistente. Principalmente denúncia anônima, de pessoas que querem ser donos da verdade, querem fazer as suas próprias leis, e aí fazem denúncia anônima, e isso foi me anojando também, sabe? Mas eu estou 30 anos na educação, e ainda falta um pouco para me aposentar. Então, sempre caminhei de cabeça erguida, e tive denúncias. E o pior de tudo, vereadores, é quando a denúncia é acolhida por meios de comunicação podre, por politicagem podre. Eu senti isso na pele nos últimos anos. Políticos nojentos, políticos podres, porque talvez sabiam que eu seria candidata, mas eu não tinha contado para ninguém ainda, porque não tem candidatura antecipada, né? Não sei o que é. E aí eu falei assim, me esqueçam, né? Me esqueçam.
Eu não saí da direção por conta dessa denúncia. Podem ficar tranquilos. Mas nos últimos tempos foi me anojando a forma com que o Estado, com que recebem esse tipo de denúncia, sem fundamento nenhum. E querendo provas daqui, prova dali, querendo fazer abaixo-assinado, graças a Deus. Tentaram fazer um abaixo-assinado para querer ir contra mim. Conseguiram 18 assinaturas numa comunidade. Nossa, como eu fiquei feliz de ver isso. Né? Feliz, porque nesses 30 anos de educação, eu tenho a plena convicção do trabalho que foi realizado. Plena convicção. Então, eu sou uma funcionária pública que dedico a minha vida, quase a minha vida, ao meu trabalho. E eu sei que, assim como eu, tem muitos funcionários que merecem tanto um salário melhor, e eu fiz 5 concursos, Pichete. 5 concursos, passei nos 5, e aí eu optei para ficar no Estado. Mas eu era funcionária do município também. Passei em 2 concursos no município. Mas aí, na época, eu achei assim, o salário do Estado é melhor. Hoje eu me arrependo, professora Letícia, hoje eu me arrependo, porque hoje o salário do município está 1000 vezes melhor do que o salário do Estado, onde os nossos salários estão defasados e muito. Outro dia, uma professora até fez um comentário e falou assim, triste fulano apoiando não sei quem lá. E eu falei assim, não se trata de apoiar. O que eu estou fazendo aqui é um agradecimento de algo. Eu não sou a favor que não pague os nossos atrasados. Eu não seria idiota de dizer assim, não, eu não quero o meu pagamento. Com certeza eu quero sim. Né? É justiça. E o Estado do Paraná está fazendo feio em relação ao funcionalismo público, sim. E tenho só 3 minutos e 26. Então, vamos lá. Fiz quase que um desabafo aqui, né, Pichete e Wagner? Vocês são os culpados porque falaram sobre isso, né? Mas obrigado, vocês são bem companheiros. E outro dia teve um vereador de um outro município que falou novamente, nossa, eu estou gostando de assistir às sessões de vocês porque tem debate, a nossa é só briga, um fica xingando o outro. E aí eu falei assim, sim, porque nós não discutimos pessoas, a gente discute ideias aqui. Né? Então, fico muito feliz por isso. Aprovamos, né, presidente, da sua autoria, o projeto de lei com relação à ovinocultura, e todos assinaram, todos aprovaram, e eu e o Macuco fomos para Guarapuava, conhecer o projeto da ovinocultura lá, na ocasião vocês estavam em outro compromisso, então é bom quando um vereador vai para um compromisso, outro vai para outro, porque assim o senhor me representa num local, eu, de repente, o Macuco representamos a todos no outro, a Gi no outro, a Ju no outro, e assim por diante, né? Muito bacana, então vamos ver o que a gente pode apoiar na questão da ovinocultura. Também participamos de uma visita com relação à apicultura e à meliponicultura, né, em Fernandes Pinheiro, e, por sinal, nós estamos, aí a prefeitura está capacitando apicultores. Eu digo isso por quê? Porque o que nós, enquanto Câmara, podemos fazer para apoiar essa questão, né, os nossos produtores, a nossa agricultura familiar, né? Hoje também inicia então esse curso está sendo feito uma capacitação para os apicultores, a prefeitura comprou esse curso e o Sebrae está ministrando. E hoje também inicia o curso de turismo, né? Estamos apoiando bastante aí também pela Secretaria de Indústria, Comércio, Chaves lá, a questão do turismo. Ai, meu Deus, 1 minuto e 27. Com relação ao meio ambiente, também acompanhei essa semana o projeto de proteção de nascentes, né, um projeto em parceria com a Itaipu. Um assunto polêmico que me falaram essa semana, Marta, qual que é a tua opinião em relação às APAES? O governo federal vai fechar as APAES? Gente, eu não estou falando aqui de partido YZ. Gente, eu duvido que o governo federal vai acabar com as APAES, né, vereador Pichetti? O que está sendo colocado ali, está sendo estudado, nós temos que fortalecer ainda mais as nossas APAES. Eu duvido que vai fechar a APAE. É um assunto que eu quero trazer na próxima semana aqui, mas podem ficar tranquilos, gente. Nós temos que apoiar ainda mais
e, com certeza, ninguém de nós aqui é a favor de, vai fechar a PAI. E não é isso. É uma política de governo para incentivar. Acompanhei também a limpeza das canaletas lá na Colônia Iguaçu, que foi um pedido lá da comunidade. Patrulhamento, né, em algumas estradas, Fulviosa, Panduri, Colônia 3, 4, Fartura do Poitinga. E com relação à educação, né, esse mês aí foi trazido o projeto Vida Marinha, que trabalhou também a questão da educação ambiental aí com mais de 4.000 crianças. Então, só tenho que agradecer por mais essa semana que nós passamos, de muito trabalho, e até... Só um minutinho, presidente, por favor. E até tem gente que fala assim, Marta, quando você elogia secretário, será que eles não vão ser candidatos? Gente, eu não estou preocupada com o que vai acontecer. Eu quero que o município continue crescendo daqui a 4 anos, mas, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com os secretários. Quero agradecer a todos, porque eu incomodo bastante, mas eles estão trabalhando junto com as suas equipes e estão desenvolvendo, sim, um ótimo trabalho. E o projeto da Vida Marinha é a Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Esportes. E viva o funcionário público. Obrigado, vereadora. Também inscrito para as explicações pessoais, vereadora Jussara. Eu também quero agradecer aos secretários, a Daiane, secretária de Saúde, a Alice da Agricultura, o Chaves da Indústria e Comércio, o Clérito das Obras, a Cibele da Educação, a Larissa, o Márcio e o Neto, que se fizeram presente numa reunião ontem na comunidade do Papuã. Foi uma reunião assim para tirar dúvidas da comunidade. E foi muito positiva essa reunião. E eu quero só fazer esse agradecimento a eles e a todos os servidores públicos também pelo seu dia. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Irineu Macuco, com a palavra. Marta, nós fomos para Guarapuava, né? É importante, né, o projeto que foi aprovado aí, em nível municipal. Uma coisa que eu cheguei lá, Marta, também já percebi lá que daqui a um dia nós vamos inaugurar o nosso paço municipal, né? E lá já, no paço municipal lá, legal, gostei muito. Então, nós estamos no caminho certo, né? Nós fomos, né? Foi eu, a Marta, o Cauê foi para nós, o Neto, foi 4 produtores, né? Então, o produtor já tem bastante conhecimento da área. É importante também, né? Então, nós fomos bem recebidos pelo secretário de Agricultura, o senhor, esqueci o nome dele, deu uma aula para nós, sabe? De conhecimento, e junto com os produtores, né? Tiraram dúvida. Então, é importante, né? O município dar um apoio. O projeto dele já está para 3 anos, parece, lá. Eu vi que, no início, sim, onde 30 ovelhas, né, mais ou menos, cada produtor. Daí tem um ano de carência, no segundo ano devolve 10 e assim em diante. Então, o Gabardo falou até que é verdade que não tem juro, né? Se você tem um ano de carência, entrega mesmo o que pega. Então, é importante nós até já está articulando aí para nós conseguir apoiar esse projeto no futuro. Também agradeço ao nosso secretário, o Alisson, que eu pedi para lá no Pai Grande tinha um problema de patrulhamento, né? Abriu muito buraco lá, que no chuvarada passada abriu, mas fizeram lá, foi o Rafael lá, deu um talento lá, ficou muito bom. Agora choveu, deu uma sentadinha boa, ficou legal. Também hoje, o dia do fumocultor, o produtor de fumo, na verdade, até no dia certo, veio a chuva, né? Que o pessoal está pedindo a chuva, chegou, então agora tudo vai dar certo. E o funcionário público também, né? Principalmente o nosso funcionário aqui na Câmara, né? Que você tem a pauta da sessão graças ao nosso funcionário, que dá o início e faz a tratativa para que nós chegue a indicação, o projeto para votar agora. E o funcionário também do nosso município, eu vejo também que, como ficar na linha de frente lá, não é fácil, né? Chegar no núcleo, lá na farmácia, no município, no PA, quem tem um jogo de cintura, que o pessoal, com certeza, que saúde, deu problema de saúde, o pessoal quer uma resposta imediata.
e não é toda vez que tem, né? Um exame que na hora que sai, um internamento. Então, a gente tem que pedir para o nosso funcionário que esteja um bom senso, uma calma também para conseguir conter cada situação diferente no dia a dia deles. Então, desejamos que tudo é bom para eles, pedindo sabedoria também, né? Desde o nosso primeiro, do nosso engenheiro até o pessoal que executa a obra lá, nossa secretaria de obra também, né? Também nossos patrulheiros, nossos puxa-pedra lá, os caminhões, motoristas. Tem uma hora que não é difícil também, o pessoal não consegue atender todo mundo, mas, medida do possível, está tudo sendo resolvido. Também falando do samba nosso, por sábado, Tejão com o Wagner torcimos, o pessoal compareceu, ganhou 2-1, né, o que precisava, fez, e nos pênaltis, pênalti. Perdeu, mas eu acho que ele, resumindo, sábado jogou mal, né, Wagner, não se acharam, eu achei que jogou muito mal mesmo. Eu acho que tem o dedo do treinador um pouquinho, que eu acho que faltou, mas nosso meio de campo lá ficou um vago. Mas, no geral, aí, acho que vamos querer agradecer, né, o Samas veio aí, fez uma boa campanha, com certeza, ele vai ficar, vai vir para frente, que o presidente garantiu, o vice-presidente. Então, vamos ter uma sequência ano que vem aí. Então, é importante para nós ter um clube aí no ano que vem de volta. Até no sábado, nós temos uma final lá no Campeonato Veterano, em parceria com a nossa Secretaria de Esporte, da Prefeitura Municipal. Até o time da Marta, da associação lá está na final. Um bom time montado com o time aqui da cidade do Jada aí. Então, domingo vai ser sábado a final lá. Então, eu agradeço ao nosso secretário de Esporte, que deu um apoio para nós, que o futebol não tinha apoio da secretaria, não conseguimos, ninguém consegue fazer um campeonato que tenha premiação, tem arbitragem, que tudo é caro. Então, a parceria é muito legal com o nosso secretário de Esporte, Jacto. Parabéns, nosso presidente, também fez aniversário. Só ficou mais velho. Sábado, comemoramos junto com ele lá. Foi muito legal. Então, tudo é bom. Desejo a todos os nossos munícipes uma boa noite. Obrigado, vereador. Também para fazer uso da palavra, o vereador Agi. Vereadora, com a palavra. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero dar parabéns aí para o nosso presidente. Parabéns, Walter. Bastante saúde, paz, amor, felicidade. E a carne nós estamos esperando ainda. Mas, né, vai que vem amanhã ou depois. Quero dizer que essa semana, gente, para mim, mais uma vez, foi bem corrida. Na quarta-feira, eu tive num café, a convite do vereador Cássio, juntamente com a prefeita municipal, alguns servidores e secretárias, né, Cássio, recebemos a tua deputada lá, Luísa Canziani. Nessa reunião, muito orgulhosa de você, Cássio, você fez os pedidos aí à tua deputada e já foi atendido, e a gente fica muito feliz com isso, né? E ele disse, vem aqui, secretário, apresente aqui como que vai ser, já sonhando e visualizando, e a comunidade lá da Vila Amaral também, né, com a sua pista e tudo mais, né? E deu certo, né, Cássio? E foi atendida, e então, parabéns a você, a deputada, né, e por ter dado certo. Também muito feliz, na quinta-feira eu tomei um mate seguido de um café com o vereador Wagner Wolff, né, no celeiro, muito bom, conversa muito boa. Wagner, você será sempre muito bem-vindo. Vamos continuar trocando as ideias sobre projetos e sobre o futuro aí de São Mateus. Gostei bastante, sempre, igual eu falei, será bem-vindo, vamos trocando ideias. Na sexta-feira eu fui para Irati, numa palestra com a deputada Leandre, seguidamente de reunião, e fui juntamente com a diretoria da ASMAP, né, que se trata lá do Lar dos Idosos. Foi uma reunião muito boa e cheia de boas notícias. Eu já digo para os paranaenses aí, né, para as casas dos idosos, né? Então a gente agradece muito a secretária Leandre por esse bonito trabalho que ela está fazendo a todo aí o Paraná.
Quero aproveitar e parabenizar nós também, né, Marta? Pedidos feitos e pedidos atendidos, né? Então, teve aí um pedido referente ao carro mais famoso aí, que chamam aí de carro Babalu, né, meninas? E, né, e através também da deputada Leandre, e o carro aí, mais uns dias vai ter uma entrega, garanto que oficial, né, e também vai estar aí a Secretária da Mulher, a Secretaria da Mulher também funcionando aí em São Mateus. Né, o nosso muito obrigado aí a todos os que acreditaram nessa secretaria, e a nós pelos pedidos, e também que tá vindo, as coisas estão vindo para São Mateus. Na sexta-feira, estivemos também, a prefeita municipal, o vice, esteve em União da Vitória, receberam muitos milhões para o município, através do deputado Russenbach e outros deputados. Então, parabéns a eles, a essa verba aí para a nossa cidade. Na segunda-feira, estive que foi ontem, né, bem cedinho, fomos com o Thiago e a veterinária Raquel para Irati, novamente, onde nós estamos correndo atrás de parcerias para dar certo um projeto do nosso presidente aí, né, referente a uma lei aí que tem referente aos... para ajudar na questão de cachorros e tudo mais, né, presidente? Uma lei que já foi feita já há algum tempo e a gente está correndo atrás de parcerias. Eu tenho certeza que vai dar certo. Às vezes a gente vai no encontro pensando que de uma forma se assusta, mas coisas boas vêm aí para São Mateus também. E hoje eu quero agradecer bastante, então, né, o secretário o Thiago e a Raquel aí que estiveram comigo lá em Irati ontem, né? O meu muito obrigado. E hoje passei a tarde com o secretário João Paulo Gujomin, com o secretário Clérito, fizemos muitas visitas, foram muitas indicações, foi uma tarde bem proveitosa. Então, eu quero agradecer eles que disponibilizaram esse tempo aí para fazer as visitas comigo, né? Foi bem proveitoso, né? Nossa gratidão. E é bom quando você vai fazendo essas visitas e já vai dando resultado, isso é muito bom. Agradecer também ao Alisson e toda a sua equipe, né, que essa semana estiveram lá no bairro Palmeirinha e por toda a cidade, fazendo as limpezas e os corrimaços aí que tem que fazer. E aproveitar e ir até o Alisson, né, para nós aí fazer a nossa homenagem ao Dia do Servidor Público. Eu quero deixar aqui o meu profundo agradecimento e reconhecimento a todos os servidores e servidoras do nosso município, que com tanto empenho garantem que os serviços públicos funcionem e cheguem com qualidade à nossa população. Ser um servidor é uma missão nobre. É trabalhar muitas vezes sem o devido reconhecimento, mas com a certeza de cada tarefa executada. Ajuda a transformar a vida de muitas pessoas. É servir com o coração, é fazer um trabalho diário, um verdadeiro ato de amor à comunidade. Então, em nome dessa Casa de Leis, deixo todo o meu respeito, carinho e gratidão a cada servidor e servidora. Parabéns pelo seu dia e por todo o trabalho dedicado ao desenvolvimento de São Mateus do Sul. Meu abraço especial aqui aos servidores dessa Casa de Leis. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Wagner, com a palavra. Brevemente, senhor presidente, faltou só tempo para falar durante o uso da tribuna. Eu esqueci de parabenizar o professor Evaldo, que está aqui também, que já foi servidor público aposentado já, né, professor? Então, deixo aqui as felicitações, porque eu disse ao meu sogro hoje, que também já é aposentado, que servidor público sempre será servidor público, né? A vereadora Marta tocou num tema muito importante, a vereadora Marta, que é com relação às APAES. Inclusive, coincidentemente ou não, a gente discutiu nas últimas semanas, quando teve a visita do presidente da APAE aqui, Roberto Miller Monte, acho que é isso, né, Pichete? O nome do presidente da APAE, né? A gente falou sobre aquelas ações que teve no Supremo Tribunal Federal que questionam a validade de duas leis do Estado do Paraná,
que elas não é que ameaçam o fechamento das APAES. O problema é que elas ameaçam a forma de financiamento das APAES. E você ameaçar a forma de financiamento de uma instituição é a mesma coisa que você ameaçar a própria existência delas. Eu já falei, já manifestei minha opinião várias vezes sobre isso. Eu acho que as crianças com neurodivergências, elas têm sim que ter acesso ao ensino regular, porque a verdadeira inclusão é assim que deve ser feita. Contudo, nós temos que garantir às instituições de ensino uma estrutura física adequada para receber esses alunos, temos que garantir aos professores treinamento adequado para conseguir também receber esses alunos, e nós temos que dotar a estrutura administrativa de uma infraestrutura muito maior de professores de apoio para conseguir atender isso. O problema eu já falei, há um distanciamento muito grande de Brasília, do Estado do Paraná e do Estado do Paraná com os municípios. Um dos temas mais importantes que o Brasil tem é necessariamente uma revisão do Pacto Federativo. Nós temos que mudar a forma como os recursos são distribuídos nesse país, a forma como as políticas são direcionadas nesse país, porque as pessoas vivem nas cidades e, infelizmente, as cidades são aquelas que ficam com a menor parte dos recursos públicos e acabam sofrendo, e é quem tem que prestar contas à população. Então, o problema é quando o governo federal toma uma decisão dessa de cima, quando emite um decreto desse, é que altera substancialmente a forma de execução desses serviços. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela para fazer a adoção desses procedimentos, mas é um tema que goza de especial preocupação aqui em São Mateus do Sul, porque nós temos uma APAE, que é uma das principais referências no estado do Paraná de ensino especial, e assim como tem sido as APAES em todo o estado do Paraná. Eu acho que os estados deveriam ter um pouco mais de autonomia para definir essas políticas públicas de acesso ao ensino especial. Com relação, quando a gente falou aqui das denúncias anônimas, de forma alguma se está a dizer que denúncia anônima não pode ser utilizada. Aliás, as pessoas utilizam as denúncias anônimas justamente com temor de sofrerem represálias. O que nós estamos falando é que, acompanhada da denúncia anônima, os diretores das pastas eles têm que proceder a uma diligência inicial para ver se tem elementos concretos para instaurar uma apuração de responsabilidade. Eu falei, a elite nunca é punida, quem é punida é a base. Então, quando você pega a elite do funcionalismo público, tem regras muito mais claras para enfrentar esses processos administrativos. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. No mais era isso, senhor presidente, eu agradeço mais uma vez aos colegas vereadores os debates que a gente teve. Teremos, com certeza, muitos debates nas próximas semanas. Agradeço aqui a vereadora Gi por ter me recebido lá no celeiro. A gente teve uma conversa realmente muito produtiva. Eu sempre defendi isso, vereadora Gi. Acho que, por princípio, a gente sempre tem que ter um diálogo muito grande, principalmente entre nós, vereadores, porque é do diálogo que nascem as soluções para os problemas de São Mateus. Todos nós queremos resolver os problemas de São Mateus. Às vezes, nós enxergamos de maneira diferente. Acho que um apresentando para o outro, avisando o que entende, como política, como que deve ser executado, é ali que a gente vai ter que encontrar solução para esses problemas, e é do diálogo, como eu disse, que nascem essas soluções. Então, sempre farei isso, conversar com os colegas, já defendi muito a autonomia da Câmara Municipal de Vereadores, já falei, expressei isso ao presidente, sei que tem agido com autonomia também, porque nós somos o poder legislativo e nós temos uma função própria frente à Constituição da República Federativa do Brasil, temos uma função própria frente à lei orgânica do município, e a gente tem que honrar e cumprir com esse compromisso que a gente assumiu com a população de São Mateus. Temos temas muito importantes, como a gente tem dito aqui na Câmara, que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa resolver. Mas desejo uma boa noite a todos, uma boa noite a todo mundo que acompanha a sessão, a população que se faz presente, especialmente o pessoal que está de casa nos assistindo. Obrigado. Obrigado, vereador. Conforme todos os vereadores aqui já fizeram, né, o seu pronunciamento, hoje o homenageado especial é o servidor público. Né, dizer também da minha admiração, né, a todos os servidores, o nosso reconhecimento a vocês. Vocês que são a essência aí do nosso serviço, a dedicação que move a nossa cidade, seja na saúde, na educação, na limpeza, na segurança, na área administrativa. Valorizar o servidor público é valorizar a cidade. Contem sempre com o meu mandato, o mandato aqui de todos os vereadores da Câmara Municipal, por lutar aí por melhores condições de trabalho e pelo reconhecimento que vocês merecem.
Não falo também somente pelos servidores do Executivo, mas quanto aí aos nossos colegas, em especial aqui da Câmara Municipal. Feliz Dia do Servidor Público. Também hoje, né, não menos importante, o dia da gente celebrar os nossos fumicultores, né, que tem aí com muito esforço, planejamento, o cuidado que vem de gerações, essas famílias rurais que cultivam o tabaco. Uma atividade que é um dos pilares da nossa agricultura familiar, da nossa cidade, que move parte significativa da economia do nosso município. O trabalho de vocês, muitas vezes realizado em pequenas propriedades, é fundamental para sustentar as nossas comunidades, gerar empregos e garantir a circulação de renda. Agradecemos a cada fumicultor, a sua família, pela persistência, pelo empreendedorismo no campo e por manterem viva essa atividade que é parte da nossa história e da nossa força econômica. Parabéns pelo seu dia, o meu reconhecimento e apoio a quem trabalha de sol a sol nessa atividade. Estamos juntos nessa luta pela valorização do produtor do tabaco. Anúncio da próxima sessão ordinária, que será a 39ª sessão, a ser realizada em 4 de novembro de 2025, às 18 horas. Teremos a segunda apresentação dos projetos de leis orçamentárias, projeto de lei do Executivo 44/2025, do Legislativo 43/2025, do Executivo 45/2025, Legislativo 45/2025, Legislativo 46/2025, requerimentos, indicações e moção, solicitando o pedido do gerente regional da Sanepar, Antônio Marcos Vieira, solicitou, então, estar presente. Ele estará às 16h30 aqui no plenário dessa casa, no dia 4/11. É um convite também que se estende ao Executivo para tratar assuntos diversos. Então, vereadores que têm aí dúvidas, enfim, participem dessa conversa. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.